A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, segunda-feira. Hoje, pessoal, é oficialmente, irmãos, a nossa primeira semana de 2026 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de janeiro, né? Mas assim, essa semana passada não conta, porque dia 1º foi quinta-feira, aí dia 2, sexta-feira, dia 3 já foi sábado, aí pronto. Ontem foi o primeiro dia, praticamente, porque a semana começa no domingo, né? Ontem foi dia 4 e hoje é dia 5. Praticamente, essa semana, pessoal, é a primeira semana do ano 2026 que está iniciando para todos nós. Que seja uma semana abençoada, tranquila, próspera, segura, tá? Eu desejo isso para você, para sua família, você aqui mesmo, Fazenda Nova, você de Fazenda Velha, de Itaúna, Dois Riachos, Serra da Iria, Poços, você que mora ali, pessoal, no Coati também, Fazenda Velha, você de Mandaçaia, Catolé, Lagoa do Mandante, Barra do Faria, enfim, aonde você morar, que Deus lhe abençoe muito, tá bom? Que a sua vida seja tranquila, seja em paz, independente do que vier pela frente nesse ano 2026, que você venha confiar no Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a pregação hoje é justamente sobre isso, confiança. A importância da gente ter confiança no Senhor, até porque a confiança em Jesus é tudo na vida do ser humano. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração, toda a tua força, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai conduzir os seus caminhos, Ele vai guiar os seus passos e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em paz. Você não tem o que se preocupar, o que temer, o que duvidar. Então, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele pode tudo. Maior do que Jesus não tem ninguém. Feliz é o ser humano que confia nele. Inclusive, esse programa que você está escutando agora, o programa Momento de Fé, ele tem o intuito justamente disso, pessoal. O intuito de levar a palavra de Deus até você de uma maneira que você entenda, de uma maneira que você compreenda a palavra de Deus. Então não saia daí não. Seja você evangélico, católico, não importa, não interessa. Esse programa é curto, é rápido, é objetivo. É 20, 25 minutinhos apenas de programa, no instante termina. Chama aí seus familiares, seus conhecidos, seus amigos, mesmo você que está no trabalho ainda. Sai daí não, vem muita coisa boa para você aí. Você não pode deixar de ouvir por nada não. Pega aí a sua Bíblia para acompanhar junto comigo a leitura da palavra de Deus, tá certo, querido? Pega aí uma garrafinha d'água na geladeira também, bota aí na frente do seu rádio. Já já nós vamos orar, vamos tomar da água consagrada e Deus vai fazer um milagre. Principalmente, deixe seu rádio aí numa altura bacana, porque assim você não perde nada, tá bom? Então vamos lá, você tá pronto? Fique esperto, fique atento, fique ligado então, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, pessoal, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, lá no versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Agora o versículo 12, olha só a oração deles quais foram. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Glória a Deus. Pessoal, você acha que uma pessoa que confia 100% em Jesus vai ter um ano ruim, irmão? Aquela pessoa que confia no Senhor de todo o seu coração, o ano daquela pessoa, querido, vai ser como? Vai ser um ano bom, sabe por quê? Vê?
esse ano que está iniciando para todos nós, ele virá, pessoal, com muitos obstáculos, muitas dificuldades, vai vir muitas batalhas pela frente, muitas provas, muitos inimigos. Só Jesus é quem sabe o que nós vamos passar. É muito importante a gente ter dentro de nós a fé que Josafá teve, irmão. Josafá, ele não foi, querido, o melhor rei, mas ele foi um homem de Deus, um homem que confiava em Jesus. Tanto é que, vê, quando uma grande multidão se levantou contra ele, a Bíblia fala, irmão, que era uma multidão tão grande que não podia contar. Era igual a areia do mar, de tão numerosos que era. Josafá, ele não se preocupou, minha gente, em preparar o seu soldado, se armar, fazer trincheira, já que a gente tem que ir para o combate, já que a gente vai perder, então vamos perder lutando. Não, Josafá entendeu, querido, que na força do braço, ele não podia travar aquela luta. Ele não tinha como enfrentar um exército tão poderoso. E o que foi que ele fez? Fez um jejum. Chamou o povo para perto dele, fez um jejum e ali apregou aquele jejum. E a oração de Josafá foi muito bonita, porque Josafá falou: Senhor, nós não temos força, Senhor, contra essa grande multidão que está vindo contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Ou seja, nós confiamos em Ti. E a Bíblia fala, quem era que estava lá com Josafá? Estava Josafá, as mulheres de Judá, os filhos, as crianças, os idosos, todo Judá estava reunido, irmão, para pedir ajuda, pedir socorro a Jesus. E Deus, ele ajudou. Você pode imaginar que Deus, ele ajudou naquele momento, porque Josafá reconheceu que não sabia o que fazer, não tinha força para resistir contra aquele povo. Pessoal, você sabe quem é que Deus não ajuda, irmão? Aquela pessoa prepotente, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que às vezes começa o ano: esse ano vai arrebentar. Não, esse ano ninguém me para, esse ano ninguém me para não, esse ano vai ser diferente, porque eu posso, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer isso, que eu sei que eu vou fazer aquilo, eu sei que eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É aquele ser humano prepotente, irmão. Tudo que a pessoa abre a boca, minha gente, é dizendo isso: eu faço, eu sei, eu consigo, eu sei fazer, eu dou conta, comigo é assim, que não sei o quê. Esse tipo de gente Deus não ajuda, querido. Deus não ajuda. Você pode passar dia e noite dentro de uma igreja orando, você pode ler a Bíblia toda hora. Se você for um ser humano prepotente, Deus não vai lhe ajudar nesse ano. Ele não vai. Você vai caminhar só. Você vai enfrentar seus desertos só, suas tempestades só. E olha, a vida, querido, ela é tão cheia de altos e baixos, né, pessoal? A vida, irmãos, ela é tão imprevista, acontece tanta coisa sem a gente esperar, sem a gente analisar. De uma hora para outra as coisas vêm. É complicado, né? A gente não pode esquecer de Jesus, querido. Sem Jesus a gente não sai do canto, a gente não faz nada sem o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo na vida da gente, Ele é tudo, tudo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele para nos manter de pé, nos dar força, para nos dar coragem. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Só temos Ele por nós e mais ninguém. Hoje, dia 5 de janeiro, de 2026, somente o Senhor Jesus Cristo para levantar a nossa cabeça, para nos dar força, nos dar coragem, nos dar ânimo. Somente Ele. Nós precisamos ter dentro de nós, querido, a consciência que Josafá teve. Meu Deus, o ano está começando, Senhor, e eu não sei o que fazer não. O ano está iniciando e em nós, meu Pai, não tem capacidade de nada não, mas esteja conosco, Senhor, ao longo desse ano inteiro. Esteja conosco, tem misericórdia de nós. O que vier de inimigo contra nós, que o Senhor venha mandar para longe, dá um destino em cada um deles. O que vier de adversário, que o Senhor venha nos dar vitória, meu Pai, contra eles também, Senhor. O que vier de luta, de problema, que o Senhor nos ajude. Isso tem que ser, meu irmão, minha irmã, a sua fé. É isso que você tem que falar, é isso que você tem que dizer, do fundo do seu coração, de toda a sua alma. A gente não sabe o que vem pela frente, só Jesus, não é verdade, né? E é interessante que, deixa eu continuar aqui a pregação. Veja só o que aconteceu, diz assim a palavra de Deus, no versículo 20. O versículo 20 diz assim, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saíram eles e pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei.
Tendo eles começado a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros e se destruíram. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Diz a palavra de Deus, irmão, que aquela batalha, Josafá não prezou levantar um dedo contra seus inimigos. Porque enquanto os seus inimigos vinham contra Josafá, contra o povo de Judá, diz a palavra de Deus, irmão, que eles começaram a louvar o Senhor. Josafá confiava tanto em Deus, irmão, mesmo tendo um inimigo gigante vindo contra ele, que ele não se desesperou, não procurou correr, minha gente, e abandonar o seu povo, porque ele podia fazer isso, né? Sabe de uma coisa? Já estou perdido mesmo, vou correr com minha família e o povo que se vire. Não. Josafá, ele ficou junto com o povo. Se o povo morreu, eu também morro. O que aconteceu ao povo, acontece a mim. E diz a palavra de Deus que Josafá começou a louvar a Deus junto com o povo. E quando eles começaram a adorar o Senhor, diz a palavra de Deus que os inimigos de Josafá, irmão, começaram a puxar a espada uns contra os outros. Espírito de confusão, né? Começou a agir, pessoal, entre eles. E aí começaram um dar peixeirada no outro, dar espadada no outro, facada no outro, murro no outro, até que foram se matando uns aos outros e eles próprios se destruíram. Um exército gigantesco foi vencido sem a ajuda de mãos humanas. Porque Deus estava com Josafá, estava com aquele povo, e aquela batalha está registrada aqui, ó, na palavra de Deus. Aonde a Bíblia Sagrada é pregada, querido, no mundo inteiro, as pessoas conhecem o que aconteceu com o rei Josafá. Porque foi um homem que confiou em Jesus. Foi um homem forte, vê? A gente pode lutar, pessoal, com nossas próprias mãos, as nossas batalhas, pode. Mas se a gente lutar, a gente não vence. Você não vence. Por exemplo, esse ano 2026, pode vir uma doença contra você, que Deus o livre, que na força do braço você não vai conseguir sair dela. Eu não estou desejando isso para você não, longe de mim tal coisa, tá? Mas é possível. Esse ano 2026 pode vir uma crise na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, que você na força do braço também não vai conseguir vencer. Esse ano 2026, pessoal, pode vir uma batalha no seu trabalho, uma tempestade no seu comércio, você que é comerciante, né? Que você sozinho não vai conseguir vencer, meu irmão. E pode ser o seu fim, sabia? Se você não confiar em Jesus, não se apegar com Jesus, mas não adianta, minha gente, confiar em Jesus na hora que a corda aperta, não. Por exemplo, Josafá. Se você for estudar, querido, a vida de Josafá descrita na Bíblia, ele foi um homem de Deus, não naquela batalha, mas a vida inteira. Ele se apegou com Deus, ele confiou no Senhor, tanto é que aquilo que aconteceu no dia da batalha é só o que acontecia corriqueiramente. No dia da batalha, Josafá parou, confiou em Deus e adorou o Senhor, não foi? Mas Josafá fazia isso o tempo inteiro, irmão. Veio o inimigo contra Josafá, começou a ter uns insurgentes no governo dele, pessoa querendo derrubar ele. O que ele fazia? Ele não mandava matar, se vingar, não. Ele botava na mão de Deus, aquela pessoa dizia o motivo, a causa, e começava a adorar a Deus, servir a Deus. Era só isso que Josafá fazia. E Deus ia lá e fazia justiça contra os inimigos de Josafá. Seja de doença, de enfermidade, era sempre a mesma coisa. Então é isso que a senhora e o senhor tem que entender. O ano está começando, hoje é dia 5 de janeiro, né, pessoal? Que nem eu falei no instante. A gente não sabe o que vem pela frente, mas para precaver, a gente tem que viver na presença do Senhor, adorando a Ele, cantando a Ele. Porque imagine se você estiver fraca na fé. Se você estiver fraco na fé, nem confiança em Deus você vai ter, irmão. Vai vir uns problemas contra você, você vai ficar ansioso, querendo resolver na força do braço, vai querer vender tudo que tem logo, acabar com tudo. Depois que estiver lá embaixo, no fundo do poço, a pessoa vai lembrar de Jesus. Não, realmente, sabe de uma coisa? Eu acho que pra mim não dá certo mesmo, não. Eita, meu Deus, acho que esse problema aqui eu não venço, não. Mas fazer o quê? Já acabei com tudo mesmo. Agora eu vou confiar em Jesus. É igual aquela mulher do fluxo de sangue, né, irmão? Depois de acabar com tudo, destruir tudo, ficar sem nada, aí sim, as coisas mudou porque ela começou a o quê? Confiar no Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que só tinha Jesus por ela e aí, pessoal, ela começou a clamar o Senhor com fé, servir o Senhor com fé.
tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi curada. Tem pessoa nos dias de hoje que é do mesmo jeito. As pessoas estão começando o ano, sabe, irmão, que pela frente pode vir coisa ruim, porque com certeza vem, todo ano, irmão, vem o que é bom, mas também vem o que é ruim. A gente não tá imune não, querido, à luta da vida não, viu? A gente não tá imune não. O ano passado teve pessoas que terminaram o ano como? Numa cadeira de roda, cego. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, com todo respeito, tá? Você consegue imaginar, pessoal, a vida de uma pessoa, irmão, que terminou dezembro, o mês passado, descobrindo que estava com câncer, que estava com tumor? Você imagina? Você imagina a vida daquela pessoa que o ano passado terminou como? Numa cadeira de roda, irmão, porque se acidentou de carro, de moto, encheu as pernas de ferro. Você imagina a vida de uma pessoa que terminou o mês passado, solteiro, solteira, porque o relacionamento de mais de 10 anos veio por água abaixo por causa de besteira? Você consegue imaginar? Você imagina a vida daquela pessoa que talvez você mesmo conhece, irmão, que no mês passado precisou fechar o comércio, fechou a empresa, vendeu o que tinha e terminou o mês como? Sem saber como é que ia viver esse ano 2026. Por quê? Porque o que a pessoa tinha acabou tudo, terminou tudo. Você consegue imaginar? Então, pessoal, a nossa vida é assim mesmo, irmão. Ela é cheia de altos e baixos. A gente não sabe o que vem pela frente, não. A gente não sabe o que a gente vai passar, não. Mas aí, para precaver, a gente tem que estar na presença do Senhor. Tem muitas pessoas hoje em dia que ficam abrindo a boca. Eu quero saber de igreja, eu quero saber de igreja, de crente, não sei de que e tal. Você está fazendo mal a você mesmo, sabia? Se você trabalha a semana toda, cuida da sua família a semana toda, e você não tira um dia da semana pelo menos, irmão, para ir numa igreja assistir um culto, ouvir a palavra de Deus, se reunir com os irmãos, adorar a Deus. Por exemplo, Josafá aqui, ó, ele tava cantando, tava louvando a Deus, né, pessoal? Mas ele não tava sozinho não, tinha muita gente com ele também. A reunião, a oração em concordância. Esses dias eu preguei lá na Rádio do Brejo sobre a oração em concordância. A oração em concordância, ela muda, porque não é uma pessoa só que está almejando aquilo que a pessoa está pedindo. É vários. São várias pessoas reunidas, concordando com o mesmo objetivo, clamando a Deus pelo mesmo motivo. É a oração mais poderosa que existe, querido. É a oração em concordância. Foi o caso desse homem aqui, ó, o rei Josafá. Foi uma oração em concordância, clamar a Deus todo mundo junto. E Deus atendeu dos altos céus e deu vitória para aquele homem. Deus, ele quer dar vitória para você também, sabia? Você vive como se Deus não existisse. Como é que ele vai segurar na sua mão? Como é que ele vai lhe ajudar? Como é que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter tempo para escutar você se você não tem tempo para escutar ele? Se você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, me diga como é que fica um negócio desse? É complicado, né? Então a gente precisa parar para ouvir o Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe o que vem pela frente, nesse ano está começando, vem muitos dias pela frente. Ah, pastor, mas o ano passa depressa. Eu sei que passa, irmão, mas os obstáculos da vida são difíceis de vencer, viu? Os problemas da vida, meu amigo, é bocada, não é brincadeira não. Tem coisa que vem para acabar com a pessoa mesmo. Então, a gente tem que estar na presença do Senhor. Meu Deus, eu não sou nada não, Senhor. Oh, meu Deus, eu sou barro, sou pó, sou cinza. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, da minha família. Nos guarda. Dai-nos força, coragem e ânimo, meu Pai, para nós vencer as coisas ruins que estão vindo contra nós. É isso que a Senhora e o Senhor tem que entender. E ó, um momento com Deus muda tudo. É o lema desse programa, né? Um momento com Deus muda tudo. Mas ó, você ir numa igreja, assistir o culto, ouvir a palavra de Deus também muda tudo. Essa semana que está começando, onde é que nós estávamos ontem? Na igreja, orando com os irmãos, pedindo misericórdia a Deus para que essa primeira semana de 2026 seja uma semana abençoada. Aquilo começa bem, termina bem. Se mais antes você tivesse procurado uma igreja ontem também, para você estar assistindo o culto, ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não viva como se Deus não existisse não. Porque às vezes você pode lembrar de Deus na hora da dificuldade e pode ser tarde demais, sabia? Tem muitas pessoas que dizem que Deus não existe. Ah, Deus não existe não. Deus não está vendo meu sofrimento, cadê Deus? É como se Deus fosse obrigado, irmão, a ajudar a pessoa naquela hora que a pessoa está pedindo. E a pessoa viveu a vida toda como se Deus não existisse. Ah, meu amigo, é complicado, né? É complicado, minha gente. Tem gente que trata Deus que nem remédio. É só quando precisa, mas Deus não é remédio, não. Pelo menos o remédio, irmão, quando a gente precisa, eu tô com dor de cabeça, tomou um remédio, passa, né? Mas Deus não. Eu vou clamar a Deus só quando eu preciso. E se Deus não quiser me ajudar?
Se Jesus não quiser, irmão, me atender, pastor, mas Jesus ajuda. Não, não é assim não. Jesus não é empregado de ninguém não, irmão. A gente tem que caminhar com ele, obedecer ele, pedir misericórdia, principalmente nas horas boas da vida, viu? Para que quando chegar, irmão, as horas ruins, a gente não esteja desamparado, a gente esteja com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pedir misericórdia a ele, sabedoria, força, discernimento, né? Que ele venha abençoar nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Eu posso orar por você? Você pode orar junto comigo aí? Você já colocou a garrafinha d'água, o copo com água sobre o seu radiar? Então, vamos orar então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor. Nós queremos render glória, meu Deus, ao teu santo nome, por tudo que nas nossas vidas o Senhor tem feito, já fez e ainda fará. Senhor Jesus, o Senhor não nos deve nada, meu Pai, e também o Senhor não é obrigado a fazer nada por nós. Mas nós te imploramos, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, meu Jesus, porque assim como o rei Josafá falou naquele dia, Senhor, daquela grande batalha, que em mim não há força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, Pai. Nós também falamos a mesma coisa, meu Jesus, Senhor. Esse ano 2026 que está iniciando para todos nós, estamos na primeira semana agora, meu Deus, a gente não sabe o que fazer não, Senhor. Na verdade, a gente não sabe muito menos, Senhor, o que nós vamos passar, meu Deus, nem enfrentar durante esse ano. Mas o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é poderoso, meu Pai, nos céus e na terra, Senhor. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nos livra do mal, nos guarda, meu Deus, de toda coisa ruim, Senhor, que porventura viesse levantar contra nós, ó Deus, durante esse ano 2026, contra nossas famílias, contra as nossas saúdes, Pai. Nos guarda, meu Deus, de toda coisa ruim, Senhor. Nos abençoa, meu Pai. Senhor Jesus, essa semana, Senhor, que está começando agora, que seja uma semana produtiva, tranquila, sossegada, abençoada, Pai. Essa tarde, segunda-feira, Senhor, que está se iniciando também, que seja uma bênção na vida de cada um de nós. Que a Tua poderosa mão, Senhor, possa nos dar coragem, nos manter de pé, nos guardar do mal, nos livrar. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas poderosas mãos e desde já lhe agradecemos por tudo. Consagra, Senhor, o copo com água, a garrafinha d'água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba a cura, receba a vida e sejam todos abençoados, assim oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso, deixa um pouquinho para seus familiares, tá bom? E acima de tudo, guarde essa palavra no seu coração. Quem confia no Senhor Jesus Cristo, pessoal, não é envergonhado não. As lutas, elas sempre virão, tá bom? As lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm. É igual eu falei ao longo dessa pregação inteira. Esse ano 2026 está iniciando. O que vem pela frente, só Jesus é quem sabe. Só Jesus é quem sabe, a gente não sabe de nada não. O ano passado, teve muitas pessoas, pessoal, que começaram o ano bem, alegre. Eita, esse ano não sei o que e tal. Alguns terminaram o ano aleijado, outros cegos e tantas coisas a mais. E a gente não sabe o que vem pela frente para nós, até porque nós não somos melhor do que ninguém. Vamos se apegar com Jesus, vamos lembrar dele. Não viva como se Deus não existisse não, viu? Talvez a sua vida é correr para cima e para baixo, é família, é trabalho, é dinheiro, eu tô sem tempo, é não sei o que. Se você viver sem tempo para Deus, meu amigo, você tá morto. Você pode ser quem for, você pode achar que consegue, que dá conta, que sabe, que não sei o que. A vida vai esfregar na sua cara, irmão, que a gente é ser humano, a gente não sabe de nada. Nada a gente sabe. A gente precisa da ajuda do Senhor, a gente precisa da graça dele na nossa vida, a misericórdia, a sabedoria, o discernimento. Você não já observou não, pessoal, que os homens mais vitoriosos que tiveram na Bíblia foram homens que reconheciam, irmão, que dependia de Jesus para tudo. Quando a gente reconhece que depende do Senhor para tudo, que a gente não consegue na força do braço, que a gente não sabe nem viver, o Senhor ele vem ao encontro da gente, segura na nossa mão, nos coloca de pé e muda a situação que nós estamos vivendo. Então faça isso. Confie no Senhor Jesus Cristo, ele é fiel e não vai soltar a nossa mão não, tá bom? Os amigos podem deixar, tua família pode te abandonar, teu relacionamento pode acabar, teus filhos podem sumir no meio do mundo, teu dinheiro pode terminar, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Mas Jesus, ele nunca vai soltar a sua mão. Então segure na mão de Jesus e vá em frente que
Quem se apega com ele vence tudo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fico muito agradecido por essa honra de você me deixar entrar na sua casa mais uma vez, chegar no seu trabalho, levando uma palavra de fé ao seu coração. Desejo tudo de melhor na sua vida, tá? Que essa tarde que está iniciando seja produtiva, abençoada. Boa semana a todos. E amanhã, nesse mesmo horário, se nós estivermos vivos, estaremos aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz, que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.